Oi, tudo bem? Seguinte, lançou aqui essa semana o terceiro trailer do Resident Evil Requiem, né? O novo jogo aqui da Capcom que vai lançar ano que vem, que promete bastante coisas. Eu vim aqui trazer uma análise e também o que eu acho que vai acontecer, né? Baseado nesse terceiro trailer, que mostrou bem mais coisa do que os anteriores. Então, vamos lá. Hello? It hasn't been easy. But after much effort, here we finally are. Who are you? I know now that you're the one that I've been searching for. The special one. The chosen one. Miss Ashcroft. Seguinte, primeiramente eu quero dar uma comentada, né, sobre essa primeira parte, né, onde ele fala, ah, você é a escolhida, é quem estava esperando, sabe? Eu, sinceramente, tenho um pouco de receio sobre essa frase, né, devido aos acontecimentos que já aconteceram nos filmes próprios, né, que eram mais voltados para ação e essas coisas assim, sempre tiveram esse esquema do, ah, você é o escolhido, você tem sangue especial, sabe? Uma coisa assim. Então, essa minha primeira visão, assim, me dá um pouco de medo do que vai acontecer no jogo. Mas espero que esse medo seja infundado, sinceramente, porque ele apresenta sinais de que vai ser melhor do que essa primeira frase. Nesse mesmo trailer, inclusive. Vamos lá. Talk to me. Is this one like the others? And it's not post-mortem lividity. Uma coisa que eu esqueci de comentar também, mas que, já deve ter sido visto por vocês também, que isso aqui não vai ser uma tragédia mundial. Porém, ela vai acontecer dentro de uma cidade, digamos assim. Vamos colocar assim: uma cidade inteira vai ser afetada, porém, eu acredito que essa tragédia, o que vai acontecer, os acontecimentos do Resident Evil 9, né? Vai acontecer só dentro de uma mansão ou dentro de outro laboratório, alguma coisa assim. Eu não acho que seja um esquema que vai afetar a cidade inteira, porém vão ter sim pessoas, vão ter sim pessoas não, vão ter esses sinais de, vão ter esses sinais, né, digamos assim, dentro da própria cidade. Que nem como foi em Resident Evil 6, só que muito menos complicado, né? Devido ao que o Resident Evil 6 praticamente envolveu uma cidade inteira, né? O Resident Evil 9 parece que tá querendo envolver só uma mansão e espalhando essas pessoas, essas vítimas, né? Pelo resto da cidade. Eu não acho que vai ser mundial, mas talvez a ideia final seja de se tornar isso. Vamos lá. Hey, I just got a report of a missing police officer. It might be unrelated, but he disappeared near where the fifth body was found. Through you, Elpis can finally be set free. The team has settled on a person of interest. Someone with ties to Umbrella. Isso aqui, ó. Aparentemente, aqui se trata de suposição minha, eu não vou dizer que é isso, não vou bater o martelo e dizer que é isso. Mas eu acredito que isso aqui seja os últimos resquícios da Umbrella. Você entende? Essa menina aqui, que provavelmente vai ser uma das protagonistas do jogo. Eu digo já já porque eu acredito que vai ter mais de um.
Eu acho que ela pode ter cruzado com a Umbrella, né, quando era criança, e por conta disso ela deve ter um envolvimento cedo e por isso que ela vai protagonizar o jogo de agora, porque a gente tá lidando com os últimos resquícios da Umbrella que antes do Chris chegar lá e falar, não, agora é isso, entendeu? Vamos lá. Breathe. The team has settled on a person of interest. Someone with ties to Umbrella. Victor Gideon. Grace! Grace! Isso aqui, cara, eu acho que vai ser bastante legal também, porque agora a gente vai ter uma mecânica meio que de se esconder, né, de hide and seek, que era uma coisa que os outros Resident Evil não tinham. Tipo, a gente pode até citar o Resident Evil 8 lá que teve a cena de perseguição lá com a Dimitrescu, mas não é de fato um hide and seek, porque a gente não consegue se esconder dela, a gente consegue só correr enquanto ela fica caçando a gente. O do Resident Evil 7 também, com o Jack Baker, né? Se não me engano, se não me falha a memória, esse é o nome dele. Mas eu acredito que agora eles vão colocar mais terror nessa trama, porque eu acredito que provavelmente a gente vai ter lugares para se esconder, baseado no que eu acabei de ver aqui. Assim como também vamos sofrer de munição escassa, porque a gente pode ver que ela tá com uma roupa bem simples, né? Eu acho que não vamos conseguir carregar muita munição. Então, por isso eu acredito que o jogo vai ser mais terror do que os anteriores fizeram. Você pode até falar, o Reset, o Re8 eram mais puxados pro terror, mas eles davam uma boa quantidade de munição, né? Pra você poder escolher o que fazer com ela. Até, né? Não é tanta, mas dava uma boa. Esse aqui, eu acho que ele vai puxar o limite do limite. De novo, teoria. Não tô falando nada a verdade aqui. Pelo menos com a parte dessa menina, eu acho que o dela vai ser mais terror do que qualquer outra coisa. Victor purchased a building after Umbrella went under. I'll send you the address. Welcome. Dr. Gideon has been expecting you. E chegamos aqui no cara que tava todo mundo ansioso para ver ele nesse Resident Evil 9, né? O Leon Scott Kennedy. Simplesmente um dos protagonistas mais legais da trama, minha particular opinião, né? Que ele foi o protagonista de Resident Evil 2, Resident Evil 4, teve uma parte no Resident Evil 6. E esse cara aqui, ele é bastante foda. E normalmente, depois do que aconteceu lá em Raccoon City, os próximos jogos que vieram, tipo Resident Evil 4, Resident Evil 6, foram mais focados na ação. Eu acredito que a gente vai ter duas divisões de gameplay justamente por causa desse cara aqui. Que a gente vai ter a divisão de terror, que vai ser a campanha da Ashcroft. E eu acredito que a campanha do Leon vai ser uma campanha mais ação. E, então, por exemplo, a gente vai ter inimigos que vocês vão ver mais pra frente que são realmente, parece que saíram num filme de ação, né? A gente vai ter uns momentos do Leon dando uma de ninja lá, dando chute nessas coisas assim. Então, por isso que eu acredito que vai ser dividido em duas partes, sendo a parte da Ashcroft de terror e a parte do Leon de ação. Mas, claro, de novo falando, tudo teoria. You there, Leon? Yeah. Hey, over here. Aqui é um momento muito legal que mostra que a gente vai meio que se encontrar um com o outro durante a gameplay, né? Eu acredito que essas pequenas partes serão tipo a referência de Leon e Ashley lá no Resident Evil 4. Contudo, como se a Ashley portasse uma arma agora. Então, imagine os acontecimentos de Resident Evil 4 com a Ashley armada. Essa é a minha visão que eu tô tendo aqui.
FBI. What are you doing here? Would you like to see what's hidden under the hood? Don't do anything stupid. Me? Never. Um ponto que pega bastante pra mim é esse finalzinho aqui, ó. Que vai ter o Leon, né? Na capa do Renove. O que me faz pensar, né? É, pelos primeiros trailers e pela página na loja da Steam mesmo, me fez pensar que a protagonista principal seria a Ashcroft. E provavelmente talvez até seja. Talvez seja não. Existe uma possibilidade, tipo, de 100% de ser 99% contra 1%, sabe? Mas é o seguinte, essa parte aqui me faz pensar que o Leon é o protagonista. E a Ashcroft vai ser meio que de canto. Eu, sinceramente, por mais que eu goste do Leon, eu não gostaria que isso acontecesse, até porque eu acho que a história da Ashcroft, a gameplay da Ashcroft, né, vai ser muito, mas muito, mas muito mais legal de jogar, porque eu acredito que vai ser mais de terror, essa coisa assim, como eu já falei. E isso me deixa pensando, né, porque o Leon aparece aqui, né, a Ashcroft aparece lá na página da Steam. Como eu já falei, eu acredito que vai ter momentos de gameplay. Eu acredito não, né? Foi mostrado momentos de gameplay do Leon e da Ashcroft em diferentes locais. Bom, não foi mostrado ainda a gameplay da Ashcroft, mas vocês entenderam, né? Por isso eu acho que esse jogo vai ser dividido em duas partes. E com a parte do Leon sendo mais de ação, né? Voltando a falar também. Mas vamos lá, vamos ver o finalzinho aqui. Ainda falta 22 segundos. Isso aqui também é bastante legal porque parece que vamos ter as voltas do. Não exatamente zumbis, mas parece que vamos ter alguma coisa parecida com ele. Então, como eu já falei, eu não acho que vai ser uma tragédia de apocalipse numa cidade, assim, digamos assim. Porém, eu acho que isso aqui vão ser os últimos resquícios do T-Vírus lá, né? Do Resident Evil 2. Tipo as coisas que aconteceram lá no Resident Evil 2. E esse cara aqui eu acredito que seja infectado por aquele vírus. Não exatamente o mesmo, mas uma versão parecida. Até porque ele tem muito mais cara de zumbi do que de outra coisa, né? De outro monstro, essas coisas assim. E é bem legal de pensar nisso aí. Isso aqui era o que eu queria mostrar também. I think I want a second opinion. Referências ao Resident Evil 4, cara. O Doutor Salvador. Aparentemente vamos ter um Doutor Salvador aqui também. Tomara que não seja só um, né? Porque parece ser bem legal de enfrentar ele. Tomara que eles tenham em grande abundância pelo mapa. Mas vamos lá. As cenas de gameplay, né, do Leon, como eu falei, dá a impressão de ser mais ação, né, o jogo dele. Até porque o Leon é um agente treinado, né? Então fica meio difícil de fazer, na minha opinião, né, fica meio difícil de fazer terror com um cara assim. Mas não acho que vai ser ruim por conta disso. Já quero deixar minha opinião. Não acho que vai ser ruim por conta disso. Só acho que as partes da Ashcroft que vão ser mais de terror, mais legais. Pelo que eu estou supondo. Cara, eu sinceramente eu tô com grandes esperanças pra esse jogo. Eu tava querendo fazer um vídeo sobre ele também, fazia tempo já. Eu acho isso aqui bastante legal de discutir porque ele mostrou bastante coisa. E cara, eu acho que esse jogo vai ser incrível. Ele tem tudo pra ser incrível, na verdade. E eu acho que não vamos ser decepcionados quando lá em fevereiro, quando lançar, né? Mas eu também acho que ele pode dar sim suas mancadas, como eu já falei, né? Se eles trouxerem uma parte inteiramente de ação muito grande, eu acho que, por mais que Resident Evil já tenha as suas partes de ação, né? Eu acho que isso aqui vai ser muito maçante, sabe? Vai ser muito repetitivo. Então, por isso que eu acho que eles vão investir mais na nova personagem, né? Porque a parte dela aparenta ser mais de terror, até porque ela não é uma agente treinada, ela é uma repórter. Eu acho legal discutir sobre isso. Agradeço a todos que me assistiram até aqui. Esse foi mais um vídeo meu. Obrigado, até a próxima.